O asfalto quente sob meus pneus era a única companhia naquela madrugada. A carreta roncava pela BR-101, cortando a escuridão de Santa Catarina. O destino era Florianópolis, mas a viagem, que sempre fora rotina, se tornou um pesadelo. Perto de Laguna, um desvio me levou a uma estrada secundária, estreita e ladeada por um matagal denso. A lua, encoberta por nuvens carregadas, mal iluminava o caminho. Foi quando vi, à beira da estrada, um carro parado com as portas abertas e luzes internas acesas. A cena, por si só, já era estranha, mas o que me fez parar foi o vulto arrastando algo pesado para dentro do porta-malas. A curiosidade, misturada com um pressentimento ruim, me fez estacionar a carreta a uma distância segura. Desci, o ar frio da madrugada arrepiando a pele. Caminhei em silêncio, a lanterna do celular cortando a escuridão. Ao me aproximar, o horror tomou conta de mim. O vulto era um homem, alto e forte, e o que ele arrastava era um corpo, envolto em um lençol ensanguentado. O cheiro metálico de sangue invadiu minhas narinas, o estômago revirando. Reconheci o local. Era próximo à Lagoa Santo Antônio dos Anjos, um lugar conhecido por sua beleza, mas também por histórias sombrias de desova de corpos. O homem, ao perceber minha presença, largou o corpo e me encarou. Seus olhos, frios e cruéis, brilhavam sob a luz fraca. Um arrepio percorreu minha espinha, a certeza de que eu havia acabado de testemunhar um assassinato. Ele fez menção de vir em minha direção, mas hesitei, paralisado pelo medo. A razão voltou em um lampejo. Corri de volta para a carreta, o coração batendo descompassado. Liguei o motor, as mãos tremendo. Olhei pelo retrovisor. O homem ainda me observava, a silhueta recortada contra a luz do carro. Engatei a marcha e acelerei, a carreta cantando pneus no asfalto. A fuga foi desesperada, a mente inundada por imagens do corpo e do olhar do assassino. Dirigi sem parar, até o sol nascer, a luz do dia trazendo um alívio temporário. Mas a sombra daquela noite permanecia, a culpa e o medo me corroendo por dentro. A dúvida me assombrava. Denunciar ou silenciar? A denúncia significava me expor, colocar minha vida em risco. O silêncio, por outro lado, era uma sentença de culpa, o peso de carregar um segredo terrível. Os dias seguintes foram de angústia. As notícias locais falavam do desaparecimento de uma pessoa, a foto estampada nos jornais, o rosto que eu vira sendo arrastado para a escuridão. A cada sirene, a cada viatura que passava, o medo me consumia. A decisão veio em uma noite de insônia. Não podia viver com aquele peso. Procurei a polícia, contei tudo o que vi, cada detalhe, cada sombra. A investigação começou, e com ela, a ameaça. Telefonemas anônimos, mensagens ameaçadoras, a sensação constante de estar sendo vigiado. A vida se tornou um inferno, mas a consciência, aos poucos, encontrava um alívio. A justiça, mesmo que tardia, era a única forma de apaziguar a culpa. A estrada, antes meu refúgio, agora era um lembrete constante daquela noite fatídica. Um lembrete de que a escuridão pode se esconder nos lugares mais belos e que o silêncio pode ser tão mortal quanto a violência. O asfalto quente sob os pneus do meu caminhão era a única constante em minha vida. Há anos, cortava as estradas de Minas Gerais, transportando cargas que variavam de minério bruto a produtos eletrônicos. Nunca me importei muito com o conteúdo, desde que o pagamento fosse bom e a rota familiar. Mas aquela noite em Ouro Preto mudaria tudo. Recebi uma ligação de um contato em Mariana, um sujeito que conhecia de outros fretes. A voz do outro lado da linha era urgente, quase desesperada. Preciso que você leve uma carga para mim até Belo Horizonte. É urgente e pago o dobro do que você costuma cobrar.
A urgência e o valor me intrigaram, mas aceitei. Afinal, quem recusaria o dobro em tempos de fretes tão baixos? A carga estava em um galpão nos arredores de Ouro Preto, uma cidade que sempre me assombrou com suas lendas de fantasmas e tesouros perdidos. O casarão, que mais parecia ter saído de um filme de terror, era o que dava acesso ao galpão. Ao chegar, fui recebido por 2 homens de aparência suspeita que carregaram uma caixa de madeira pesada na carroceria do meu caminhão. "Não abra isso por nada nesse mundo", disse um deles com um olhar que me arrepiou a espinha. "E não pare para ninguém, nem que a polícia te mande parar." A viagem começou sob um céu carregado de nuvens escuras, prenúncio de uma tempestade. A estrada sinuosa, ladeada por casarões antigos e igrejas seculares, parecia ecoar os sussurros das lendas mineiras. A cada curva, a sensação de que algo estava errado aumentava. O que diabos eu estava carregando? Parei em um posto de gasolina em Itabirito para abastecer. Enquanto esperava, ouvi uma conversa entre 2 policiais que falavam sobre uma carga roubada. Algo extremamente perigoso. Meu coração disparou. Seria eu o transportador dessa carga? A curiosidade e o medo me consumiam. Decidi dar uma olhada na caixa. Estacionei em uma estrada de terra deserta, perto de Congonhas, e com o coração aos pulos, abri a tampa. O que vi me deixou paralisado. Barras de ouro envoltas em um material estranho que brilhava no escuro. Não era um simples roubo. Era algo muito maior. A partir daquele momento, a viagem se transformou em um pesadelo. A cada farol que surgia no retrovisor, meu corpo gelava. A cada cidade histórica que eu passava, como São João del Rei e Tiradentes, sentia que estava sendo observado. As lendas de Minas Gerais, antes apenas histórias, pareciam se materializar ao meu redor. Em Barbacena, fui parado em uma blitz. Os policiais, com expressões desconfiadas, pediram para ver a carga. Minhas mãos tremiam, mas consegui manter a calma. "Estou levando peças de maquinário para uma fábrica em BH." Menti, com a voz embargada. Eles hesitaram, mas acabaram me liberando. A cada quilômetro, a tensão aumentava. A última parte da viagem foi a pior, a Serra do Curral. Com suas curvas fechadas e precipícios assustadores, parecia um labirinto sem fim. A chuva forte e os raios que cortavam o céu tornavam tudo ainda mais sinistro. Eu dirigia como um louco, tentando escapar de um perigo invisível. Finalmente, cheguei a Belo Horizonte. A cidade, com suas luzes e prédios modernos, parecia um oásis em meio ao caos. Encontrei o destinatário em um galpão abandonado na região da Pampulha. Ao entregar a carga, recebi o pagamento, uma quantia exorbitante em dinheiro vivo. "Você nunca viu nada disso?", disse o homem com um sorriso frio. Saí de lá com a sensação de ter escapado da morte. Nunca soube a origem daquela carga, nem quem eram aquelas pessoas. Mas a experiência me marcou para sempre. As estradas de Minas Gerais, antes meu refúgio, agora guardavam um segredo sombrio, um lembrete constante de que a realidade pode ser mais assustadora do que qualquer lenda. E eu, um simples caminhoneiro, havia me tornado parte dessa história. O asfalto fervia sob o sol implacável de Santa Catarina. Eu, com a minha Scania, cortava a BR-101, rumo a mais uma entrega. A paisagem, outrora um borrão verde e azul, transformou-se em um pesadelo monocromático quando o sol se pôs. A noite, densa e silenciosa, engoliu a estrada. Parei em um posto de beira de estrada, um oásis de luz neon em meio à escuridão. O lugar, conhecido como Parada do Trevo, perto de Araranguá, era famoso entre os caminhoneiros, mas sussurros sobre assaltos recentes ecoavam pela região. Ignorei os avisos. A exaustão era maior que o medo. Mal estacionei, fui envolvido por sombras. Rostos cobertos, vozes ásperas,
o brilho frio do aço. Lutei, mas a coronhada na cabeça me lançou em um turbilhão de dor e escuridão. Acordei com o corpo moído, jogado em um matagal. O caminhão, meu ganha-pão, minha casa sobre rodas, havia sumido. A dor latejava, mas a adrenalina me impulsionou. Cambaleei pela escuridão, guiado pelo som distante do tráfego. Cada farfalhar de folhas, cada estalo de galho, soava como a aproximação dos meus algozes. A paranoia se infiltrava em minha mente, transformando a noite em um labirinto de horrores. Cheguei à beira da estrada, um fiapo de esperança. Mas a BR-101, antes um caminho familiar, agora era uma serpente traiçoeira. Os carros passavam como vultos, indiferentes ao meu sofrimento. Acenei, gritei, mas minhas súplicas se perderam no rugido dos motores. A noite se arrastava e o frio cortante da madrugada se infiltrava em meus ossos. A sede e a fome me consumiam e a exaustão me arrastava para a inconsciência. Pensei em desistir, me entregar à escuridão. Mas a imagem da minha família, o pensamento de nunca mais vê-los, me deu forças para continuar. Amanheceu e com a luz, a esperança renasceu. Avistei uma placa. Sombrio, 5 km. O nome, antes desconhecido, agora soava como um prenúncio. Sombrio, como a noite que passei, como o futuro que me aguardava. Arrastei-me pela estrada, cada passo uma tortura. Avistei uma construção abandonada, talvez um antigo posto de pedágio. As paredes pichadas, o teto desabado, um retrato do abandono. Mas para mim era um refúgio. Entrei, cambaleando. O cheiro de mofo e urina invadiu minhas narinas. Em um canto, um colchão imundo, restos de comida, seringas usadas. Um cenário de desespero e degradação. Mas naquele momento, era o meu santuário. Desabei no colchão, a dor me consumindo. Fechei os olhos, esperando o fim. Mas o fim não veio. Horas depois, fui despertado por um latido distante. Um cachorro magro e sarnento me observava, hesitante. Dividi com ele o resto de pão seco que encontrei em meus bolsos. Um gesto de humanidade em meio à barbárie. O cachorro que chamei de Sombra tornou-se meu companheiro. Juntos exploramos a região buscando ajuda. Descobrimos que estávamos perto das Furnas de Sombrio, um lugar de beleza natural, mas também de histórias sombrias. Diziam que ali, em tempos antigos, escravos fugitivos se escondiam e que seus espíritos ainda vagavam pela região. A cada dia, a luta pela sobrevivência se tornava mais difícil. A comida escasseava, a água era barrenta e as feridas infeccionavam. Mas Sombra me mantinha vivo, me aquecendo nas noites frias, me alertando dos perigos. Uma semana se passou e a esperança se esvaía. A polícia, alertada por um motorista que me viu na estrada, me encontrou delirando de febre. Fui levado para o hospital, onde lutei pela vida. Sobrevivi, mas as cicatrizes daquela noite permanecem. O caminhão nunca foi recuperado e os criminosos nunca foram encontrados. A BR-101, antes meu caminho, agora é um lembrete constante da violência que sofri. A parada do trevo foi fechada, mas a sombra daquela noite paira sobre a região. E eu, o caminhoneiro que sobreviveu ao inferno, carrego comigo a lembrança daquela noite sombria e a gratidão por um cão sarnento que me salvou da morte. O asfalto sob as rodas do meu caminhão parecia engolir a escuridão da noite. Eu estava na BR-116, a Rodovia da Morte, um nome que sempre achei exagerado, mas que naquela noite parecia fazer todo o sentido. A chuva fina embaçava o para-brisa e os faróis lutavam para iluminar o caminho. Tudo começou em um posto de gasolina em algum lugar entre Curitiba e São Paulo. Eu estava parado, abastecendo, quando um carro preto,
com vidros escuros e um ronco ameaçador, parou ao meu lado. O motorista, um sujeito corpulento com uma cicatriz que cortava sua sobrancelha, me encarou com raiva. Uma discussão banal sobre quem chegou primeiro à bomba se transformou em um confronto verbal. Palavras duras foram trocadas, e eu, com a pressa de quem tem prazos a cumprir, decidi ignorar o sujeito e seguir viagem. Mas ele não esqueceu. Alguns quilômetros adiante, o carro preto surgiu em meu retrovisor, colado na traseira do meu caminhão. Os faróis altos me cegavam e a buzina soava incessantemente. Eu tentei manter a calma, aumentar a velocidade, mas ele não desistia. A perseguição se tornou um jogo macabro, com o carro preto me ultrapassando e freando bruscamente, tentando me jogar para fora da estrada. O medo se instalou como um passageiro indesejado. A cada curva, a cada ultrapassagem forçada, eu sentia a morte respirando em meu pescoço. A BR-116, com suas histórias de acidentes e aparições, parecia o cenário perfeito para um final trágico. Lembrei das lendas sobre a bailarina fantasma que dançava na beira da estrada, um prenúncio de morte para os motoristas. Seria eu a próxima vítima dessas histórias? A chuva engrossou, transformando a rodovia em um rio escuro e traiçoeiro. O carro preto continuava em meu encalço, implacável, em um trecho sinuoso, conhecido como Serra do Cafezal, famoso por seus acidentes e gritos de operários mortos. Ele tentou uma manobra mais ousada. Emparelhou com meu caminhão e começou a me empurrar em direção ao precipício. O pânico tomou conta de mim. Lutei com o volante tentando manter o controle, mas o caminhão balançava perigosamente. A imagem da minha família passou como um filme em minha mente. Eu precisava sobreviver por eles. Em um momento de desespero, vi uma placa indicando uma antiga estrada de terra, um desvio usado por moradores locais. Era uma chance arriscada, mas a única que eu tinha. Com uma manobra brusca, joguei o caminhão na entrada estreita e esburacada. O carro preto hesitou por um instante, mas logo me seguiu, levantando uma nuvem de poeira e lama. A perseguição continuou, agora em um terreno ainda mais perigoso. A cada solavanco, a cada derrapagem, eu temia perder o controle e capotar. A estrada parecia interminável, um labirinto escuro e úmido. A vegetação densa ao redor criava sombras sinistras e o som do motor do carro preto ecoava como um rugido de um predador. Eu estava encurralado, sem saber para onde ir, apenas seguindo em frente, guiado pelo instinto de sobrevivência. De repente, a estrada se abriu em uma clareira. No centro, uma antiga capela abandonada, com a cruz caída e as paredes cobertas de musgo. A visão daquele lugar, com sua aura de abandono e mistério, me deu um calafrio. Mas, ao mesmo tempo, uma ideia surgiu em minha mente. Acelerei em direção à capela, rezando para que meu plano funcionasse. No último instante, freiei bruscamente e desviei do prédio em ruínas. O carro preto, pego de surpresa, não conseguiu frear a tempo e se chocou violentamente contra a parede da capela. O estrondo foi ensurdecedor. A poeira baixou lentamente, revelando o carro preto amassado e imóvel. O motorista, preso nas ferragens, me encarava com um misto de ódio e surpresa. Eu não parei para ver o que aconteceria com ele. Engatei a marcha ré e, com o coração ainda disparado, retornei à rodovia principal. Nunca mais olhei para trás. A perseguição na estrada se tornou uma lembrança sombria, um pesadelo que me assombra até hoje. A BR-116 para mim nunca mais seria apenas uma rodovia. Seria sempre o palco de uma noite de terror. Um lembrete de que a morte pode estar à espreita em qualquer curva, em qualquer posto de gasolina, em qualquer rosto desconhecido. E às vezes, ela dirige um carro preto.
O asfalto engole a luz dos faróis e a escuridão da noite mineira se fecha ao meu redor como um manto pesado. Sou apenas mais um caminhoneiro solitário na BR-381, a Fernão Dias, conhecida por muitos como a Rodovia da Morte. Mas esta noite, a estrada parece ter uma vida própria, uma energia sinistra que arrepia até os pelos da minha nuca. O rádio chia, perdendo o sinal, e um silêncio opressor toma conta da cabine. Apenas o ronco do motor e o bater do meu coração, que parece querer saltar pela boca, quebram a quietude. Olho pelo retrovisor, mas a estrada atrás de mim está vazia, engolida pela noite. De repente, um vulto branco cruza a pista, rápido demais para ser humano. Freio bruscamente, o caminhão guincha, mas não há nada ali. Devo estar cansado. Penso, tentando me convencer de que foi apenas um truque da minha mente. Mas a sensação de estar sendo observado não me abandona. A temperatura na cabine cai drasticamente e um cheiro de terra molhada e flores murchas invade o ar. Não há de onde vir esse odor. As janelas estão fechadas. Começo a ouvir sussurros, vozes indistintas que parecem vir de todos os lados, chamando meu nome em um lamento fúnebre. Um arrepio percorre minha espinha quando vejo pelo canto do olho uma figura no banco do passageiro. Uma mulher pálida, vestida com um véu branco esfarrapado, o rosto coberto por uma sombra escura. Ela não fala, apenas me encara com olhos vazios que parecem sugar minha alma. O desespero toma conta de mim. Acelero, tentando fugir daquela visão macabra, mas a estrada parece se esticar infinitamente. As curvas se tornam mais fechadas, a neblina mais densa. Os sussurros aumentam, agora acompanhados de risadas histéricas que ecoam pela cabine. Em um momento de lucidez, lembro das histórias que ouvi sobre a Fernão Dias. Histórias de acidentes fatais, de almas penadas que vagam pela estrada em busca de vingança. Dizem que a rodovia foi construída sobre um antigo cemitério indígena e que os espíritos dos mortos assombram aqueles que ousam perturbá-los. A figura ao meu lado estende a mão esquelética em minha direção e um frio glacial toma conta do meu corpo. Sinto minhas forças se esvaírem, a visão turva, a mente confusa. A última coisa que vejo antes de perder a consciência é o sorriso macabro da mulher, seus dentes amarelados brilhando na escuridão. Acordo em um hospital, confuso e assustado. Dizem que me encontraram inconsciente dentro do caminhão, parado no acostamento da estrada. Ninguém sabe explicar o que aconteceu, mas eu sei. Eu vi a morte de perto, senti sua presença gélida, ouvi seus sussurros sinistros. Nunca mais voltei a dirigir pela Fernão Dias à noite. A lembrança daquela noite me persegue, e a imagem da mulher de branco assombra meus sonhos. A estrada pode ter sido apenas um palco para o meu terror, mas a experiência me marcou para sempre, me lembrando de que há mistérios que a razão não pode explicar, e que a linha entre a vida e a morte pode ser mais tênue do que imaginamos.